Oi, pessoal, tudo bem? Aí, Prof. Adri no pedaço, voltamos, né? Então lá, finalizando a primeira etapa, né? Agora a gente está voltando para a segunda parte aí das nossas aulas aí de geografia. Então lá, orientação e localização no espaço geográfico. Agora vem uma área bem interessante da geografia. Então a gente falou bastante a respeito de espaço geográfico, falamos a respeito de paisagem, lugares, né? Agora a gente vai aprender a se localizar nisso tudo, né? Isso é muito legal, porque vocês vão ver na prática muitas coisas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Orientação e localização no espaço geográfico. Desde o início da sua história, é que nós, seres humanos, nós criamos mecanismos de orientação no espaço geográfico, para se locomover, para saber principalmente aonde nós estamos. Lógico, para descobrimento, para saber o que fazer, para onde ir, enfim. Com o passar do tempo, né, ao longo, médio, curto prazo, foi se desenvolvido várias tecnologias, desde as mais rudimentares às mais evoluídas. É isso que a gente vai ver no decorrer dessas aulas, tá ok? Vamos lá. Quando queremos nos orientar em relação às pessoas e os objetos, é comum que no dia a dia nós usemos as palavras e termos frente, atrás, direita, esquerda, para cima, para baixo, entre outros, né? E também empregamos elementos das paisagens como pontos de referência. Atrás da igreja, na frente do mercado, vira à direita, depois desce a ponte, à esquerda da praça, ou muro rosa, 3 pontinhos, enfim. A gente dá várias formas de localização para as pessoas. Mas será que essas pessoas que recebem essas informações, será que elas conseguem realmente se localizar? Como fazer, então, para nos orientar em espaços maiores, né? Como, por exemplo, em alto mar, ou em um deserto, na floresta, tudo densa, ou quando não existe ponto de referência. Há muito tempo, observando os astros, os seres humanos perceberam que é possível se orientar em espaços onde não existem pontos de referência conhecidos. Atualmente, além da observação dos astros pelos navegadores, as grandes embarcações contam com equipamentos super tecnológicos de orientações. E, como um belo exemplo, o GPS. Principais formas de localização. Então, nós temos mapas, orientação pelos astros, a nossa famosíssima roda dos ventos, a bússola, GPS e outros. Na orientação dos astros, nós vamos falar sobre o Sol. Quando nós falarmos sobre Terra, Universo, a gente vai falar sobre as estrelas. Então, a gente vai falar também sobre a localização delas, mas isso futuramente, ok? Como você se orienta? Você dá qual tipo de orientação? Qual tipo de informação? Vamos ver na prática 2 exemplos? Prestem muita atenção. Primeiro exemplo. Alô? Oi, Maria, tudo bem? E aí? Como é que você tá? Ah, eu tô bem, você? Tudo jóia. Escute, tudo combinado amanhã para as 14 horas na minha casa? Sim! Quero ir comer aquele bolo que você sabe fazer. Ah, então tá bom. A mãe já tá preparando tudo aqui, tá? Anota aí que eu vou te passar como faz para chegar aqui. Ah, tá bom. Tá? Ó, você vem pela rua da Marginal Guajuvara, vira o mercado do Seu Luiz e é uma casa com muro e árvores na frente, tá? Hã? Então, pessoal, essa foi a primeira localização e forma de orientação. Será que foi boa? O que vocês acharam? Faltou ela falar assim, né? Quê? Vamos para a segunda orientação. Alô? Oi, Maria! Tudo bem, miguxa? Tudo? Então tá bom. Escute, tudo certo amanhã para as 14 horas na minha casa? Mas é claro. Ah, então beleza. Tô fazendo aquele bolo super gostoso já. A mãe tá me ajudando. Então tá.
Anota aí que eu vou te passar o endereço, tá bom? Tá bom. Pega papel e caneta que a explicação é longa. Ai, meu Deus. Peraí. Pega aí. Pegou? Peguei. Tá. Então anota aí, o endereço é. Coloca no GPS que vai ser bem fácil se você vir, tá bom? Ou senão pega o mapa aí. Mas olha lá. Rua José Antônio, número 15, bairro Jarará. Aí faz assim, ó. Chegando lá no Mercado Jojo, você vai virar a leste, segue para o norte e na segunda rua você vira para o leste de volta. Pronto, é a terceira casa. Ela é azul e tem um muro verde. Na frente tem um banquinho amarelo. Não tem erro, Maria. Ah, espera um pouquinho que daqui a pouco eu peço para minha mãe desenhar um mapa croquis para você e te mando, tá bom? Tá bom então. Beijo, até depois. Beijo. Pronto, pessoal. Então, se a gente for analisar esses dois exemplos, qual será que facilitaria muito a vida da pessoa que recebeu a informação? Será que a Maria ia conseguir chegar mais facilmente através da primeira informação ou através da segunda informação? Então, por aí você já consegue analisar, já consegue ver como é importante as formas como você passa a sua orientação e a sua localização. Quanto mais você saber e tiver informação, mais fácil para a outra pessoa se localizar, ok? Nossa primeira orientação vai ser por astros, né? No nosso caso, o Sol e a rosa dos ventos. Então, vamos lá. Observando o Sol, o ser humano percebeu que esse astro, ele surge sempre ao amanhecer e desaparece ao anoitecer. Se a gente for analisar, sempre o nosso lado nascente do nosso Sol vai ser o nosso lado direito da nossa mão direita. Ou seja, se você analisar essa figura, a primeira imagem, se você estender o seu braço direito para a direção onde nasce o Sol, você vai conseguir localizar aonde está o lado contrário, que é o lado oeste, que é onde o Sol se põe. Então, se você sabe a posição corretamente, se você estiver em algum local determinado, onde você está vendo o Sol nascer, você vai estender, então, o seu braço direito para ele. Automaticamente, o outro braço vai ser para o lado oeste. A sua frente estará ao norte e as suas costas estará o sul. Então, fica bem fácil essa localização. Tá, professora, mas eu não vejo mais o Sol nascer. Eu estou vendo, então, o Sol se pôr. Como que eu faço? A mesma forma. Só que agora, ao invés de você movimentar o seu braço direito, você vai movimentar o seu braço esquerdo. Isso mesmo. Se você está vendo o Sol se pôr a um determinado local, você vai estender, então, seu braço esquerdo aonde o Sol está se pondo. Automaticamente, você vai estender o outro braço, aonde será o seu lado leste. A sua frente, o lado norte, as suas costas, o lado sul. Ok? Então, tome sempre como referência, fica a dica para vocês, sempre a sua mão direita você vai estender para o Sol, onde ele nasce, e o seu braço esquerdo sempre para onde o Sol se põe. Ok? Fica muito fácil de reconhecer dessa forma. Ok? Vamos lá. Com base nessa observação que vocês estão vendo, foi determinado um conjunto de pontos de orientação, nos quais nós chamamos de cardeais. Esses pontos cardeais, então, são leste, oeste, norte e sul. A direção do sul, ao nascer, ficou determinada, então, como leste, ou oriente, que significa nascente. Ao lado oposto, em que o sol desaparece, ficou determinado como oeste, ou ocidente, o que significa poente. Então, veja que interessante. Daqui a pouquinho, a gente vai ver um mapa onde a gente vai trabalhar uma linha imaginária que divide o nosso planeta em duas partes, que é justamente o lado leste e o lado oeste. Os países que estão localizados no lado leste, nós chamamos de países orientais. E os países que estão no lado oeste, nós chamamos de países ocidentais. Ou seja, o Brasil é um país ocidental. Por quê? Porque está no lado ocidental, no lado oeste. Isso significa que os países que estiverem todos ao lado leste, de acordo com o movimento da Terra, estarão adiantados em seus relógios, porque vem o Sol nascer primeiro, ok? Mas esse será um assunto para as próximas aulas. Vamos lá.
direção do Sol, sendo ele, então, leste, pelo lado direito, e oeste, pelo lado onde ele se põe, ok? Foram também estabelecidos o norte, ou setentrional, ou boreal, e sul como meridional, ou austral. Então, veja que interessante. Então, à sua frente estará o norte. Em alguns locais, livros, ou até mesmo algumas avaliações, questões, poderá trazer o norte como setentrional ou boreal, assim como o sul poderá ser meridional ou austral. Ok? Agora vamos pensar com relação às construções de casas. A construção do imóvel ele requer muita atenção, pessoal. Sim, por exemplo, nos locais do Brasil em que predominam temperaturas mais elevadas, seria lógico, mais conveniente, né, que nos dias mais elevados, os quartos e as salas fossem voltados para onde o sol aparece. Claro, assim eles seriam menos aquecidos, por receberem apenas a radiação da manhã. Seria mais amena. Na maior parte do território, as casas que têm a frente voltada para o sul não recebem luz direta, portanto, recebem menos calor. Já a frente da casa voltada para o norte possibilita receber maior incidência de sol durante o ano todo, especialmente no inverno. Ou seja, nos locais onde o inverno é mais frequente, a umidade é maior, é muito legal você saber disso. Assim você constrói a sua casa com a frente virada no local correto, ok? Para poder arrumar a sua umidade do seu ambiente. Para não correr o risco de bolor, o risco de muita umidade, enfim, ok? Então essas informações são muito importantes, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da nossa rosa dos ventos. Veja só, quantos pontos ela tem. Essa nossa rosa dos ventos vai nos acompanhar por muito tempo, ok? Praticamente por nossa vida inteira. Ela vai estar presente em vários mapas, ela vai estar presente em várias imagens. GPS, bússola, isso mesmo, ela é um ponto determinante, ela é muito importante para nós. Tá? A rosa dos ventos ela funciona como um conjunto de referências, a partir do ponto onde o observador se encontra, ok? Então vamos lá. Com base nos pontos cardeais, foram determinadas as direções intermediárias. Então eu tenho o norte, tenho o sul, tenho o leste, tenho o oeste, né, que são conhecidos então como os pontos principais, os cardeais. Mas eu tenho também os colaterais, isso mesmo, que estão ao nordeste, que é simbolizado pelo NE, tem o noroeste, que é o NO, tem o sudeste, que é o SE, e tem o sudoeste, que é o SO. Existem ainda os pontos subcolaterais, localizados entre os cardeais e os colaterais. Eles são muito importantes, pessoal. Por quê? Quanto mais dividido for, mais fácil é a minha localização. Então, os pontos de orientação, cardeais, colaterais, subcolaterais, eles compõem essa figura maravilhosa que nós chamamos de rosa dos ventos e que nos ajuda principalmente dentro dessas localizações, ok? Agora vamos lá. Pense rápido. Qual é o ponto cardeal que aponta para o Sol nascente? Muito bem. É o leste. Parabéns. Estou rápido. Segundo, vamos para a nossa próxima orientação. Orientação pela bússola e GPS. Nós vamos falar hoje, nessas aulas, pessoal, a parte teórica, construtiva, ok? Na próxima aula, nós vamos ver a parte prática, ok? Antes de iniciar o próximo capítulo, eu vou fazer questão de trabalhar com vocês a bússola e o GPS. Gostaria de todos aqueles que tiverem a oportunidade de terem uma bússola, conseguirem uma bússola, tá? Podem pesquisar, podem verificar, inclusive, como faz uma bússola caseira, tá? Peçam ajuda em casa, construam a sua bússola, se for possível. Ou se não, emprestem, vejam quem tem, ok? A gente vai trabalhar na prática o uso desse instrumento, ok? Vamos lá. A orientação pela bússola é um instrumento que se parece com um relógio. Ela foi inventada pelos chineses há muito tempo. Ela possui uma agulha imantada que gira sobre um eixo e um mostrador no qual está desenhada a rosa dos ventos. Veja só, essa agulha imantada ela aponta sempre para o norte, atraído pelo polo magnético da Terra,
que atua como um grande ímã. Esse polo magnético, porém, não corresponde exatamente ao polo, ao nosso polo geográfico. Então, isso é bem importante, tá? Através dela, gente, a gente pode trabalhar várias formas de localização. E o importante é que, vejam bem com relação à imagem dela. Analisem. Tempinho aí para vocês observarem esse instrumento grandioso. Por que será que ele foi construído com todos esses pontos? Veja só que interessante. Quantos graus eles estão? Ali na imagem, quando a gente for trabalhar na prática, vocês vão conseguir entender ainda melhor, tá? A busca da perfeição, da precisão de localização desse instrumento, ele começou a ficar mais elaborado ainda através dos chineses, né? Surgiu então essa possibilidade, principalmente como ela funciona, né? O princípio, né? A razão pela qual a importância operacional dessa bússola, né? Pelos astrônomos, cartógrafos, né? E foram os principais responsáveis pela inserção desse objeto, justamente porque ela foi de suma importância nas grandes navegações, servindo como principal ferramenta de orientação geográfica dos navegadores. O objetivo, né, dessa bússola é porque, além desse material e dela ser fácil de carregar, ela pode ser trabalhada tanto para a localização de determinado objeto, como você pode trabalhar também através de um mapa, tá? Essa agulha, ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Mas lembra que eu comentei com vocês que ela não tem essa precisão? Exatamente. Por quê? Porque vários mecanismos alteram essa agulha. Um dos principais motivos é por causa do nosso próprio magnetismo, que o nosso planeta Terra possui. Então, enquanto o nosso polo magnético é o sul, para a bússola será o norte. Por isso essa troca, tá? De norte mandado para norte geográfico, ok? Na prática ficará bem mais claro para vocês. Entre o norte e o leste tem uma divisão. Imagine que essa bússola faça um círculo. Então, do norte até o leste, ela vai andará em graus, tá? O ponteiro. Assim como do leste ao sul, e do sul para o oeste, e do oeste para o norte, fazendo uma volta de 360 graus. Vamos ver agora com relação ao GPS. Isso mesmo. Cada vez mais é feita a utilização do GPS, Sistema de Posicionamento Global. Ele é formado por 3 segmentos, pessoal. O espacial, né, de controle utilizador, e o espacial ele é composto por 24 satélites, distribuídos em 6 planos orbitais. Professora, mas o que são satélites? Nós vamos ver também quando a gente for falar sobre o universo, ok? São distribuídos em 6 planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. Por fim, o segmento do utilizador é o receptor de GPS, responsável pela captação de sinais fornecido pelos satélites. Isso mesmo. Esse sistema de navegação ele permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar de superfície terrestre, em qualquer hora do dia. Gente, GPS é muito prático. Então, assim, quanto mais eu utilizo, mais eu vejo a importância dele. Lógico, a gente não pode também ficar dependente dele, porque a gente depende de uma tecnologia, né? Mas ele é bem prático para a sua utilização. Antigamente, né? Não muito antigo assim, porque eu não sou tão velho, mas a gente podia utilizar o GPS através do próprio aparelho de GPS, né? Mas agora existem os aplicativos inúmeros, né, que eu posso utilizar aí para agilizar, né? Inclusive alguns que operam até offline, né? Então ele torna isso mais dinâmico. Só tem que tomar cuidado às vezes com algumas manutenções que são feitas urbanas, onde ele não está atualizado, né? Uma versão atualizada. A localização geográfica ela ocorre em razão da emissão de rádio desses satélites artificiais, tá, gente? Que são captadas por esses receptores, né? Onde são decodificadas as informações e fornecidos a latitude, longitude e altitude. Professora, latitude, longitude? Calma, pessoal, a gente já vai chegar lá, tá? Na história da humanidade, né?
sempre foi utilizado várias técnicas de localização, como eu falei para vocês de início. Desde os fatores naturais, como estrelas, sol, né? E até mesmo as formações rochosas, para identificar aonde que se estava, né? Mapas rudimentares, né? Que a gente vai ver também futuramente. Mas o GPS foi de extrema eficácia e obtenção, né, dessas informações e localização geográfica. Muito importantíssima. Principalmente porque o sistema foi desenvolvido para ajudar na guerra, né? Então, assim, o sistema de posição global, ele foi um programa desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, de um custo enorme, gigantesco, de até 10 bilhões de dólares. Isso mesmo. O primeiro receptor, ele foi testado em 1982. E o objetivo qual que era? Que esse se tornasse o principal sistema de navegação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Atualmente, dois sistemas de posicionamento de satélite existem em pleno funcionamento, que é o que é mantido pelos Estados Unidos, e o GLONASS, que é desenvolvido na Rússia. A China também está em construção, né? E também a Europa. Gente, isso é muito importante, que outros sistemas de GPS sejam desenvolvidos. Por quê? Quem detém um único poder, ou detém uma única ideia, uma única representação de um único sistema, ele tem uma dominação grande. Então, num caso, por exemplo, não é o nosso caso, esperamos que não aconteça, né? Mas se surge alguma coisa que tem uma restrição com relação ao envio de informações, provavelmente os Estados Unidos bloqueiam esse sinal, ok? Então, nós ficamos sem esse sistema tecnológico, ou seja, sem essa ferramenta. Então, por isso que é bem importante se ter essas outras formas de localização, tá ok? Outros sistemas operacionais. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de paralelos. Linha do Equador. E por que essas linhas são conhecidas como as linhas imaginárias e por que elas são tão importantes? Vamos lá. Quando a gente fala de paralelo, a gente cita o nome da linha do Equador, a gente está falando da principal linha paralela que nós temos no nosso planeta. Essa linha, ela é imaginária, ou seja, ela divide o nosso globo em norte e sul. Em paralelo com essa linha principal, nós temos ao norte o Trópico de Câncer e ao sul o Trópico de Capricórnio. Isso mesmo. E nós temos daí, então, os meridianos. O principal meridiano de Greenwich, que divide o nosso globo em leste e oeste. Lembra que eu comentei com vocês a respeito da Rosa dos Ventos e a posição de onde nascia o Sol? Então, todos os países que estiverem do lado leste deste meridiano, ele vai ser considerado Oriente, assim como o outro lado, Ocidente, como eu citei no exemplo para vocês. As linhas paralelas nos ajudam a medir as altitudes, enquanto os meridianos medem para nós as longitudes. Isso mesmo. Então vamos lá. O que são paralelos? Vamos analisar os paralelos e os meridianos. Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circulam todo o planeta. A principal, então, é a linha do Equador, que divide hemisfério norte e hemisfério sul. É bem importante, gente, porque esses paralelos também determinam as temperaturas do planeta. Exatamente. A gente vai ver futuramente a respeito das zonas climáticas da Terra. Vocês vão ver qual importante é a gente saber dessas linhas, a importância dela que tem com relação ao Sol e sua radiação de calor, assim como a sua altitude perante o Polo Norte e perante o Polo Sul. Então, ali a gente tem a divisão, né? A partir da linha do Equador, que começa em 0 graus, a gente vai sentido Polo Norte e a gente vai sentido Polo Sul. Lembrando que de 0 a Polo Norte são 90 graus, de 0 até o Polo Sul são mais 90 graus. Ok? Vamos lá. Aí nós temos o Trópico de Câncer e nós temos lá embaixo o Trópico de Capricórnio. Perfeito? E a localização deles em graus. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for falar de fuso horário, ok? E também quando a gente for falar de coordenada geográfica. Vamos lá. Os meridianos, eles são linhas imaginárias verticais traçadas do Polo Norte ao Polo Sul e também são medidos em graus.
tem o valor máximo de 180 no hemisfério leste e 180 no hemisfério oeste, chamada tão famosa volta de 360 graus. Muito bem. Então, ele vai ter 180 graus para o lado leste e 180 graus para o lado oeste. Professora, mas espera aí. Por que nesse desenho está 90, 90? Porque o desenho está representando naquela esfera ali somente metade do planeta. Podem ver, está pegando ali uma parte da América, do continente americano, e somente uma parte do continente africano e da Ásia. Provavelmente do outro lado do globo, aquilo simboliza uma forma geoide, né? Uma forma circular, ou seja, do outro lado, se aquilo fosse parecido com uma laranja e fosse fazer a volta, você veria o outro lado, que são o restante dos 180 graus. Tá ok? Vamos lá. Latitude e longitude. Vamos lá. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. As latitudes variam de 0 da linha do Equador e 90 ao norte ou ao sul do paralelo. Então, aquilo que eu falei para vocês, vamos voltar ali. Do 0 até o Polo Norte e do 0 até o Polo Sul, nós chamamos de latitude. Ok? Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Todos os pontos situados sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude. As longitudes variam de 0 no meridiano de Greenwich, 180 para o leste e 180 para o lado leste. Então, vejam ali no quadro. Começa em 0 no meridiano de Greenwich, pulando para até 180 graus no lado leste e até 180 graus no lado oeste, dividido sempre em graus, ok? A gente vai ver depois com o fuso horário de como esses graus são divididos, ok? Cada divisão tem sua particularidade. Alguns mapas, algumas coordenadas geográficas vão trazer, a gente vai falar sobre isso também, elas trazem como 40 em 40 graus, 30 em 30, tá? 15 em 15. Então, vai variar muito com o objeto do que você vai estar trabalhando. Isso é muito importante. Tá ok? Então, se a gente for analisar em quantas partes, né, que o nosso planeta é dividido, são divididos em 2 partes. Ok? Linha do Equador e meridiano de Greenwich. Em consequência disso, o nosso planeta seria dividido em 4 subpartes. Ok? Para você poder visualizar isso em coordenada geográfica fica bem mais fácil. Porque eu teria um lado norte, que poderia ser tanto leste como oeste, e tenho um hemisfério sul, que poderia ser tanto leste como lado oeste. Isso vai nos ajudar muito a entender bem isso quando a gente for trabalhar coordenadas geográficas, tá bom? Vamos lá. Coordenadas geográficas. O que são essas coordenadas geográficas, né? Então, quando estamos em uma cidade, por exemplo, nós podemos localizar alguns lugares, tendo como referência o cruzamento de 2 ruas ou avenidas. Cada uma dessas vias seria um eixo, ou um ponto que ambas se cruzam, e seria uma coordenada. Por exemplo, onde você está? Eu estou entre a rua Tiradentes e a rua 15. Então, isso significa que ali se formou um ponto de localização. A partir dali, eu tenho uma coordenada geográfica, tá? O cruzamento dessas linhas são muito importantes. Através dela, eu consigo localizar qualquer objeto no espaço geográfico, tá? Vamos visualizar. Temos ali, então, um mapa que vai mostrar bem claramente os paralelos, que são as linhas imaginárias traçadas na horizontal, e temos os meridianos, que são aquelas linhas traçadas de forma vertical. A parte toda verde é o hemisfério norte e a parte toda laranja é o hemisfério sul. Assim você consegue depois também analisar e verificar também com relação aos exercícios. Fica bem fácil. Então, eu tenho ali a linha principal, que é a linha do Equador, que indica 0 graus. Tenho o Trópico de Câncer, que é a próxima linha paralela à linha do Equador. E tenho o Trópico de Capricórnio, ok? E ao meio ali, eu tenho o meridiano de Greenwich. Claro,
os outros círculos polares que são paralelos ali, círculo polar o Ártico e o círculo polar Antártico. Gente, olha a nossa amiguinha ali, a Rosa dos Ventos, mostrando para nós onde é o norte, sul, leste e oeste. Isso é legal porque me perdi. Não sei onde é que é o leste, não sei onde é que é o oeste, não sei onde é que fica o sul, né? Olha ali, ó. Com ela do ladinho, você consegue se localizar. Puxa, professora, mas eu esqueci completamente onde fica o leste, né? Onde é que ele está? Muito simples, gente. Por isso que eu falei para vocês. Estende seu braço para o lado direito. Teu lado direito, onde o sol nasce, é o leste. Então, automaticamente, você já vai saber ali, identificar aonde está o leste. Se caso não tivesse ali a Rosa dos Ventos. Tá ok? Vamos lá. Planisfério. Coordenadas geográficas. Todas essas imagens eu tirei do livro de vocês, tá? Daquele mesmo livro, Araibá, mais Geografia, ok? Vocês vão ver lá no conteúdo de orientações do espaço geográfico, tá? Entre as páginas 35, 36, 37 e 38. Vamos lá. Vocês estão vendo que tem pontinhos ali? Pontinho A, pontinho B, pontinho C, pontinho D, né? Tem vários pontos. Aqueles pontos significam coordenadas geográficas, ou seja, é onde linhas imaginárias se encontram, paralelos e meridianos. Ponto A está formando uma coordenada, ou seja, se eu pegar esse ponto A, sair da minha linha do Equador com ele, ok? Vamos fazer essa prática juntos? Saio do meu lado. Vamos pegar primeiro a nossa latitude, ok? Se eu pegar a nossa latitude primeiramente, sair da linha do Equador, ir até o meu ponto A, eu vou ter 60 graus ao norte. Ou seja, eu saí da linha do Equador, meu ponto zero, andei 20, andei 40 e cheguei a 60, que é a minha latitude. Cheguei então, a minha latitude é 60 graus. Agora, a minha longitude, que é o meridiano, eu saí do meu 0 graus e andei 30 graus. Ou seja, a minha longitude é de 30 graus a leste. Professora, não entendi direito. Vamos lá. Opa! Vamos juntos aqui, gente. Vamos lá. Aqui eu tenho 0 graus, ok? Vamos pegar o nosso ponto A aqui, ó. Certo? Nosso ponto A está aqui. Latitude, eu expliquei para vocês que é a partir do 0 graus, norte ou sul. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui no quadro, depois eu vou mostrar o quadro para vocês. Então, a minha latitude vai ser sair do zero do Equador, ok? Daqui. Saio. E vou até o meu ponto. Eu andei 60 graus, ok? Então, eu andei 60 graus ao norte. Porque aqui em cima eu tenho norte, ok? Olha a minha linha aqui, ó. 0 graus, certo? Agora, qual é a minha longitude? A prof disse que longitude, ela é sentido leste ou sentido oeste. Eu tenho leste e oeste, ok? Então, a minha longitude vai ser saindo do meu ponto zero, ok? Indo até o meu ponto A. Eu andei apenas 30 graus. 30 graus a leste. Por que é a leste? Porque eu estou no meu lado leste. Ok? Olha lá. Latitude 60 graus a norte, longitude 30 graus a leste.
retomando, é bem importante vocês fazerem esse exercício em casa também, tá bom? Vocês viram que é bem prático, né? Os mesmos números que estão embaixo, pessoal, se repetem em cima, tá? Os mesmos números que estão na sua lateral esquerda, você pode colocar também na sua lateral direita. Eles vão se repetir, tá ok? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda etapa de localização. Então, eu falei para vocês a respeito das representações de espaço geográfico, né? Naquela fala, eu falei a respeito de croquis. Então, o que é um croquis? Olha só, é um desenho esquemático ou esboço à mão livre dos principais elementos de uma paisagem. Em geral, o esboço é chamado de croquis cartográfico, quando representa o espaço visto de cima, em visão vertical. Ou seja, olha as proximidades, né, do que eu tenho, o meu leste, o meu oeste, a minha esquerda, a minha direita. Então, é uma visão bem fácil, rápida, que a gente pode fazer a respeito da região que a gente quer esboçar, uma área menor, né? Aí eu tenho ali uma planta. O que é uma planta? Uma representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel ou de parte de uma superfície da Terra. Por exemplo, um bairro, né? Então, eu posso, assim, usar como uma planta para fazer algo um pouquinho maior, né? E também uma planta de um imóvel, da minha casa, como ela é vista de cima, né? Isso é muito usado, geralmente, para venda de imóveis também, né? Para as pessoas poderem ver lá dentro como elas são, né? Aí eu tenho a carta. O que é uma carta? É uma representação do espaço geográfico visto de cima também, e trata-se de uma representação plana de uma porção muito maior da superfície terrestre, porque você não consegue ver os detalhes, né, de tudo, mas você consegue ver assim, os aspectos naturais, né, os artificiais, principalmente presentes nessa área. Por exemplo, uma área de desmatamento, uma área de bacias hidrográficas. Então você consegue ter uma noção melhor através dessas cartas. Agora vamos lá, vamos para a prática. Eu gostaria que vocês construíssem agora um croquis. Isso mesmo, vocês vão construir um croquis das proximidades da sua casa. Tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Então vamos agora para a segunda mão na massa. Exercícios. Vamos lá. Você vai observar esse mapa para responder essas questões aí, ok?
Pronto, pessoal. Tenho certeza que vocês conseguiram resolver bem rapidinho os exercícios. Vamos lá. Observe o mapa abaixo e responda. Por que os paralelos meridianos são chamados de linhas imaginárias? Porque a gente não consegue ver, né? Isso mesmo. A gente não consegue... não tem como a gente ir lá no mar, no oceano, né? E fazer esse traço. Então, por esse motivo que eles são considerados linhas imaginárias. Como é feita a distribuição dessas linhas pelo globo? Através de graus. Exatamente, né? Por que o meridiano de Greenwich é considerado uma referência geográfica? Porque ele está exatamente no centro estabelecido, né? De 0 graus. Então, ele é o nosso principal meridiano de referência. Por ele é estipulado, então, o início, né? Do lado leste e do lado oeste. Separando aí os dois hemisférios. Isso é muito importante, principalmente quando a gente for trabalhar fuso horário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Ok? Pessoal, espero poder ter ajudado vocês, ter contribuído aí com mais essa aula, tá? Lembrando da parte prática. Então, assim, se vocês conseguirem, puderem, tá? E tiverem, construam, pesquisem, usem o tempo que vocês têm em casa aí. Como construir a sua própria bússola, tá? Conseguir aí, papai, mamãe, familiar em casa aí, celular disponível para a gente conseguir mexer no GPS, fazer alguns testes ali. Outras experiências que eu vou trazer para vocês também na próxima aula, tá? Então vamos aí tentar trabalhar juntinho aí e resolver junto essas questões práticas, porque geografia é isso, prática, tá bom? Espero ajudar vocês e encontro vocês aí nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Beijo, até a próxima!